Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou vindo aqui para falar um pouquinho mais sobre o Covid, sobre a nossa situação, sobre as nossas perspectivas. Eu queria começar explicando o boletim que é dado pela CESPA, quais são as informações e o que eles dizem. Por exemplo, aqui no boletim da CESPA, nós vamos ter várias informações aqui, né, sobre casos confirmados, recuperados, óbitos em análise e descartados. Os casos confirmados são aqueles que deram entrada nos hospitais, que tiveram que ser internados, né? Então, eles deram a entrada no hospital, né? A grande maioria deles foi internado. Como foi internado, pegaram e fizeram o exame lá para saber se ele tinha o Covid ou não. Ou isso, ou os óbitos que tiveram e que foram confirmados agora, que foram fora do hospital. Tipo, o cara estava no interior pegando o barco para vir para Belém e tem o seu óbito. O que acontece? Vamos pegar ali o material dele, vamos testar para saber se era Covid ou não. O cara estava no interior, está com todos os sintomas de Covid e veio a óbito. O que a gente vai fazer? Testa e vê. Se está positivo, então ele entra como casos confirmados. É. E além disso, nós temos aqueles testes particulares, que tem várias pessoas que estão fazendo testes particulares para saber se tem Covid ou não. Então, tudo isso está ali nos casos confirmados. Os casos em análise, eles são pessoas internadas, são óbitos que estão sendo confirmados e também testes particulares. Então as pessoas estão se testando e muitos deles, como o teste demora a vir, assim que saírem os resultados, eles vêm para confirmados. Os descartados, aqueles que deram entrada nos hospitais, mas testaram negativo. Óbitos, todos aqueles que tiveram óbito no hospital após da entrada, que eram aqueles casos confirmados, ou que tiveram óbitos em suas residências ou na porta do hospital. Infelizmente isso está acontecendo, né? E aí as pessoas tiveram óbito e deram positivo para o Covid quando foram testados. E nós temos os recuperados. 56% dos que foram internados já foram recuperados. Isso é muito bom, mais de 3.100 pessoas, quase 3.200 pessoas. Isso é um dado muito bom. Mas quantas pessoas estão contaminadas realmente e quais são as implicações disso para a gente? Bem, eu resolvi pegar esse exemplo que são os casos que foram mais de 44.600 casos que foram estudados pelo Centro Chinês de Doença, Controle e Prevenção. Neste caso lá, nós temos que a maioria, quase 81% das pessoas que pegaram Covid, eles eram casos leves, como uma gripe, e que eram assintomáticos. Essas pessoas eram mandadas ficar em casa, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Se você está com sintomas que não são muito graves, você está aguentando bem, fica em casa. Aí nós temos um outro grupo, que era 13,8, que eram pessoas com problemas um pouco maiores e que precisavam ser hospitalizados. E nós tivemos também um grupo que foi hospitalizado e que teve um quadro piorado, e aí eles precisaram de intubação, né? 4,7%. Mas se a gente pegar e somar os críticos com os severos, nós vamos ter 18,5% de pessoas que precisaram estar hospitalizados com uma situação menos ou mais grave. E a gente vai ver por que isso é importante. Pegamos os dados aqui que foram juntados, tanto dados pelo New York Times, quanto pela Organização Mundial de Saúde, quanto pelo próprio CDC chinês, a mortalidade ela estava em torno de 0,7, que foi a taxa mínima de mortalidade encontrada na China, e ia até 3,4, que é uma taxa de mortalidade muito alta, né? A maior taxa encontrada ali. E aí, quando a gente pensa nessa mortalidade, vamos pegar a taxa de mortalidade e vamos tentar jogar para trás, fazendo uma regra de 3 simples. Ou seja, se 0,7%, que é a taxa de mortalidade, né, hoje, nos casos do Pará, são 438 casos, quantos serão os nossos 100%? Ou seja, quantos são as pessoas que estão contaminadas?
Se eu fizer essa regra de 3 simples, a gente vai para 62.571 casos. Que quando essas pessoas estão na rua, elas podem estar contaminando de 2 a 3 pessoas, cada uma delas. Então, 62 mil, a gente pode ir para 180 mil casos de pessoas contaminadas. Então, por isso é importante ficar em casa. Se eu pegar esses 62.571 casos e dividir ele pelo 5.709 casos que já foram confirmados, eu vou dar apenas 9%. E o que seria isso? Eu estou pegando o número total de casos e estou vendo qual é a porcentagem de contaminados que precisaram de internamento. Eu tenho esse dado, que são os que precisaram de internamento. Pode estar subestimado? Pode, mas é o que tem para hoje. E eles dariam somente 9%. E esses dados, eles não batem com aqueles 18,5% que eram os dados que chegaram lá na China. Se eu pegar e fizer a mesma regra de 3 com 18,5% de casos de internados e confirmados, com esses 5.709 confirmados, eu vou ter 31.286 casos contaminados. O número já diminuiu bastante daqueles 62 mil, mas a gente ainda tem ali 31 mil casos de pessoas que estão andando por aí. Se eu pegar esses 31 mil, considerando que eles seriam 100% dos casos de pessoas contaminadas, e eu estiver olhando ali os nossos óbitos, que são 438 pessoas, então nós temos uma mortalidade próxima a 1,4%. É maior do que o 0,7, mas é bem menor do que o 3,4, que é uma mortalidade muito alta. Então, a gente estimando que a gente tem uma mortalidade de 1,4%, o que isso importa para a gente? Vamos dar um segundo passo. Segundo o IBGE, os dados de 2019, a estimativa populacional da região metropolitana de Belém. Aí a gente vai para Belém, Anhembi, Marituba, não sei se chega a Benevides, né? Mas a região metropolitana de Belém, 2,5 milhões de habitantes. Se eu pegar essa população de 2,5 milhões de habitantes e jogar para a taxa de mortalidade de 1,4%, nós teremos cerca de 35 mil mortos até o final da epidemia somente na região metropolitana de Belém, pegando essa taxa de 1,4%, que a gente viu que não é a menor, mas que também não é a maior. Mas 35 mil é muita gente, né? Então, hoje, nós temos acumulado de 438 óbitos. Com a população se isolando para diminuir essa curva, que é o que a gente está fazendo, é a história do lockdown. Vamos fechar a cidade para diminuir a curva de contaminação, e aí a gente diminuindo a curva de contaminação, a gente diminui a sobrecarga no hospital. Tá todo mundo vendo, tá tudo lotado, a gente não consegue vaga, a gente não consegue fazer um exame, não consegue fazer nada. Então a ideia é isola para diminuir a curva de contaminação, diminuir a sobrecarga no hospital, né? Aproveitando que o Estado está comprando respirador e material para fazer novos leitos, para não faltar leitos. Então, se a população pega e ajuda o Estado e o município ficando em casa, o Estado e o município estão comprando novos leitos, talvez a gente consiga diminuir para os 0,7 da China. Se a gente diminuir para o 0,7 da China, a gente já diminui para metade aqueles óbitos. A gente vai para 17.537. Ainda é muito? É. Mas infelizmente esse vírus mata e é o que a gente está vendo no mundo inteiro. Então o que nós temos que fazer é ter as melhores práticas possíveis. Ontem nós havíamos recuperado 83 casos, olhando pelos dados da CESPA. De ontem para hoje já aumentou muito mais, 193 casos foram recuperados e isso, muito bom, muito excelente mesmo. Porém, dia 5 nós tivemos 494 casos novos confirmados. Ontem, 768 casos. Hoje, até meio-dia, mais 185 casos. Os números não estão batendo. A taxa de recuperação é muito menor
do que a taxa de contaminação. Então os leitos não vão ficando disponíveis porque tem muito mais gente doente, ficando doente por pessoas que estão se recuperando no hospital. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos entre 30 e 60 mil pessoas contaminadas que estão andando nas ruas. Existem mil situações, por exemplo, a questão da Caixa Econômica, né, para liberar o dinheiro. Tem 500 formas de liberar esse dinheiro, mas infelizmente o Estado está tomando, o Estado que eu digo, o governo federal, tomando essa atitude que está mantendo as pessoas na rua. E isso é terrível. É importante dar o dinheiro? É ótimo, governo. Mas dar dessa forma, obrigando as pessoas a ficar na rua sem elas conseguirem, é terrível demais. E as pessoas elas acabam indo, né? Porque elas precisam de dinheiro. O Estado dá o dinheiro, mas não faz chegar na pessoa. Isso é terrível demais. Quando eu falo Estado, eu estou falando do governo federal. Situação dos leitos no Estado. O SUS do Pará tem entre 600 e 1.000 leitos com a chegada dos novos leitos que estão sendo implantados e estão sendo distribuídos pelo Estado. Isso é muito bom mesmo, né? O Unimed não existe. Os nossos maiores planos daqui, tá tudo de porta fechada. Eu não sei da Apvida, mas a Unimed já está sendo encostada na justiça. E isso é terrível. A gente paga um horror e aí chega na hora que a gente precisa do plano, o plano não faz investimento para atender a população. O peso disso é que por mais que você pague plano de saúde, você não vai ter onde ser atendido. Por quê? Porque superlotou. Segundo o IBGE, ainda em 2019, a população estimada do Pará chega a 8.600.000 pessoas. É muita gente. E pegando essa mesma taxa de 1,4, nós teríamos 120 mil óbitos somente no estado do Pará. É muita coisa. Primeiro era o conhecido de um conhecido, agora é um parente nosso. E isso está acontecendo porque a contaminação está grande demais. Isso está acontecendo porque o vírus mata. E ele não mata só idosos, ele mata outros grupos etários também. Por isso, a gente tem que tentar evitar o máximo possível se contaminar. Se a gente se conscientizar e conscientizar as pessoas que o isolamento é o principal instrumento, a gente pode tentar conseguir barrar a proliferação e, quem sabe, chegar aos 0,7% da China. Se a gente chegar nesse 0,7% da China, a gente diminui de 120 mil óbitos para 60 mil. Ainda é muita gente? É. Mas eu volto a dizer, o vírus mata. Se ele não matasse, ele não estava numa pandemia e as pessoas não estavam fazendo lockdown no mundo inteiro. A Índia tem uma população absurdamente maior do que a gente, está fazendo lockdown. Estados Unidos, Nova York está fazendo. Paris, Espanha. As pessoas estão fechando para ver como é que elas podem sair depois de um tempo. Nós temos que fazer isso. Nós temos que tentar chegar nesses 60 mil ou talvez até menos. É difícil por causa da taxa de mortalidade real dele, mas a gente tem que conseguir. A hidroxicloroquina, pelos estudos feitos, ela não cura, né? Ela diminui o tempo de hospitalização em casos mais graves. E ela não tem diferença significativa quando testada entre o número de óbitos de quem usa e quem não usa. Então não importa muito se tu usa ou não, não diminui o número de óbitos, mas você acaba saindo mais rápido da UTI. Isso é um ponto importante, é um ponto legal. Então, para os casos mais graves, está sendo indicado. Não tome hidroxicloroquina de forma preventiva. Para se prevenir, você tem que tomar ela de forma terapêutica, que é para se cuidar caso você tenha a doença e caso ela esteja de uma forma mais agravada. Eu sou biólogo, eu não sou médico. Só estou apenas mandando a informação pelas coisas que eu li, né? Mas consulta o médico e vê, não toma isso sozinho. Esse negócio de ficarem mandando de áudios, tem uma questão política, querendo derrubar um, querendo derrubar outro, dizendo que é perseguição de presidente, que é perseguição de governador. Não caiam nisso. Se isolem e só tomem a medicação
quando ela for necessária e for um médico que passar para você. Não existe cura para este vírus. Não existe. Ele vem, ele mata parte da população e uma boa parte da população permanece viva. Então, o que nós temos que fazer? Ficar em casa para a gente poder salvar o máximo de vidas. Vamos tentar diminuir para 0,7, sair de 1,4 para 0,7. Vamos tentar diminuir todas as mortes do estado. Vamos tentar diminuir a mortalidade dentro da Grande Belém. Vamos tentar fazer isso pelo bem do povo. Fique em casa e não faça automedicação. Ok? Muito obrigado.